Com 5 minutos do seu dia, você pode mudar completamente as suas finanças. Quer ver? Eu sou a Graziane da Congraziane, mentora financeira, atualmente cursando tecnólogo de gestão financeira na Uninter. Estou disponível para ser o seu suporte e orientamento para a sua educação financeira. Conquiste a sua liberdade com pequenos passos. 5 hábitos diários para fortalecer a sua saúde financeira. Tá pronto? Com apenas 5 minutinhos por dia e outros 10 minutinhos num dia da semana só, você consegue mudar completamente a sua relação com o dinheiro. Você quer 5 dicas de como mudar a sua rotina financeira e transformar completamente como você lida com o seu dinheiro? O seu relacionamento com o dinheiro vai mudar muito depois que você se dedicar a esses 5 hábitos. No começo é chato, muito chato você ficar anotando tudo, cada café, cada lanche, cada Uber que você pegar. Mas a soma de 3 dias dessas pequenas despesas podem ser equivalente a uma boa refeição naquele seu restaurante preferido. Anote tudo. Por um tempo você vai precisar anotar tudo, até que você crie um orçamento onde te dê mais liberdade. Fazendo o controle desses pequenos custos por umas 2 semanas, você vai conseguir seguir para o próximo passo. Mas precisa ter coragem. Então você vai incrementar uma coisa a mais na sua rotina de compras. Antes de efetuar a compra, se pergunte: daqui 1 ano, eu ainda vou estar usando isso? Ou então, daqui 1 ano, essa compra que eu estou efetuando ainda vai ser importante para mim? Ou então, isso realmente é essencial para minha vida agora? Criar esse hábito de fazer essa simples pergunta antes de efetuar uma compra pode ajudar você a não cair em armadilhas ou comprar por impulso. Todas as duas são desencadeadas pelas emoções. Geralmente, bons vendedores tendem a fazer você sentir emoções antes de comprar, porque quando você está no estado emocional, é mais difícil você agir pela razão. E se você estivesse agindo pela razão, você não compraria. Geralmente, a compra por impulso é aquela que mais gera arrependimento. Porque a compra planejada, você para antes de efetuar, certo? Mas a compra por impulso é um problema. Então, você topa se fazer essa simples pergunta antes de pagar. Um pouco antes de ir pro caixa, você para e se pergunta: daqui 1 ano, isso ainda vai estar sendo usado por mim todo dia? Você pode criar também um mantra financeiro. Estilo esse: eu controlo minhas escolhas. E sinta o poder de não agir por impulso. Se dê um tempo antes de apertar no botãozinho, principalmente nas compras online, para compras não planejadas. Se dê um tempo, uma pausa para o café. Tá ali no ato, olhando, pesquisando, que legal, achei um item um pouco mais barato do que eu tava vendo. Legal, vou comprar. Antes de apertar no botão, vai fazer um xixi, vai tomar um café, vai brincar com seu filho um pouquinho. Dê um tempo dessas compras que não estavam planejadas. Pode ser a chave. Quando você dirige, olha mais pro retrovisor ou pro para-brisa? E tá totalmente colegado aqui, Porque é muito importante você analisar as suas despesas a cada semana. Toda semana, pega aqueles gastos que você fez e analise eles para olhar mais para frente do que para trás. Você precisa se preparar, se planejar para durante o mês não exceder os seus gastos. E se você faz esse controle só no final do mês, o que adianta? É como se você estivesse dirigindo olhando para o retrovisor. É difícil desviar dos buracos assim. Desviar de um buraco é muito mais fácil do que ter que trocar um pneu, certo? Esse alívio que você vai sentir, você pode sentir também fazendo seus planejamentos. Crie o hábito. Se você senta, para e analisa semanalmente os seus gastos, é muito mais difícil de você ter que tapar os buracos durante o mês. Estabeleça um dia da revisão. Eu gosto de fazer no domingo. É um dia que tá a família em casa, eu consigo conversar com eles sobre o quanto a gente já gastou, o quanto a gente tem para gastar, sobre nossos planos de ir no restaurante, de fazer um passeio, as contas que ainda tem para pagar, talvez alguém lembre de alguma coisa que eu esqueço. Então, defina um dia. Assim você cria uma rotina, você cria disciplina e fica mais difícil de esquecer. Se você gosta de mexer com planilhas, você também pode criar uma no Excel. Mas no mercado existem vários aplicativos gratuitos e pagos. E ali você pode registrar todos os gastos que você foi anotando durante a semana.
Tem alguns que criam gráficos, fica bem fácil de visualizar o que você já gastou e o que você ainda tem para gastar. Se você é daquela pessoa que tem um desconforto em olhar o saldo no banco, essa é para você. Esse desconforto pode ser transformado encarando o ato de cuidar do dinheiro como autocuidado. É essencial para o seu bem-estar e felicidade. Ao longo do caminho, esse chato de anotar e de fazer essas perguntas, será que eu vou precisar disso daqui a um ano? Vai se tornar rotina, vai se tornar automático. E quando isso se tornar automático, significa que a sua conta no banco vai estar sorrindo de volta para você. Porque você vai estar vendo o quanto faz diferença, talvez pular um cafezinho ou outro, talvez aquela compra por impulso que você ia fazer, que depois ia te colocar em dívidas. Você vai ver que essas pequenas ações fazem um grande impacto para você e para sua família no final do mês. Dedique 5 minutos para pensar como as suas finanças impactam positivamente a sua vida. E muito importante também, reconheça o progresso que você está fazendo, para conseguir manter a motivação de continuar fazendo. E vendo esses resultados acontecer, você pode ser estimulado a pesquisar mais sobre finanças, a aprender mais sobre esse mundo. Então, procure por podcasts, por YouTube, por livros. 5 minutos do seu dia pode ser o suficiente para você transformar o seu desconforto em olhar o saldo no banco em segurança. Estes pequenos aprendizados diários podem transformar a forma como você olha o seu dinheiro. Você vai aprender sempre mais ferramentas para agir sempre com mais segurança e confiança. Estes 5 hábitos são a base da sua saúde financeira. São a base do controle financeiro, do planejamento financeiro. E eu acredito que se você fizer ele por um mês, você vai ver grandes resultados. Se você seguir por 2, 3 meses, vai se tornar automático. Então, o impacto que esses hábitos vão ter no seu bem-estar, no seu dinheiro, vai te motivar a ir além, a ir mais a fundo. Porque essas pequenas mudanças consistentes trazem grande impacto e resultado a longo prazo. Deixe nos comentários aqui pra mim qual hábito você acha que vai ser o mais fácil de manter e qual você acha que vai ser o mais difícil. Pode também compartilhar suas próprias dicas aqui comigo. Conhecimento nunca é demais. Não se esqueça que, segundo a neuroeconomia, até os menores atos de autocontrole ativam as áreas do nosso cérebro responsável pela recompensa. Então, o que você está esperando? Na descrição eu vou deixar o meu site, você pode entrar em contato para uma primeira sessão gratuita, onde vamos conversar um pouco sobre o que eu posso fazer por você e quais dos meus serviços se encaixariam nas suas necessidades.